Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um trabalho de patologia, graças a Deus o último aí, vamos finalizar. Vamos fechar com chave de ouro aqui com o assunto de pigmentação. Nosso grupo é composto por 9 membros, tá bom? E a gente vai estar começando aí com a Helenice apresentando o trabalho, a parte do trabalho sobre pigmentação patológica. Então fiquem aí com ela. Boa noite, eu me chamo Helenice. Hoje nós vamos falar um pouco sobre pigmentação patológica. O que é pigmentação patológica? É o acúmulo ou formação de pigmentos nos tecidos. O pigmento é a designação dada para a substância que possui cor própria e que tem como origem uma composição química e contém significados biológicos diversos. Já a pigmentação é o processo de formação ou acúmulo normal ou patológico de pigmentos em certos locais do organismo. As pigmentações são divididas em duas classes, sendo exógena, quando a pigmentação causará a patologia, e endógena, nos casos em que a patologia é que causará a pigmentação. Vamos dividir as pigmentações patológicas em pigmentação endógena e pigmentação exógenas. As endógenas são aquelas que principalmente são derivadas da hemoglobina, derivadas da melanina, derivada da lipofuscina ou do ácido hemogésticíaco. As exógenas é antracose, tatuagem, agiria, crisiases. As pigmentações são divididas em duas classes, sendo exógenas, quando as pigmentações causará a patologia, e endógena no caso em que a patologia que causará a pigmentação. Está sendo ainda dividida em hemânticas e melânicas. É importante ressaltar que a patologia das pigmentações exógenas estão presentes não somente em cores diferentes do local, mas também principalmente em substâncias estranhas ao tecido, provocando a chamada reação inflamatória. Distúrbios de pigmentação são condições que podem tornar a pele mais clara ou mais escura do que o normal, manchada ou descolorida. A hipopigmentação é uma afecção causada por deficiência ou perda da pigmentação por melanina na epiderme, também conhecido como hipomelanose. A pigmentação endógena pode ser dividida em dois grupos: o grupo dos pigmentos hemáticos, oriundos da lise da hemoglobina, e o grupo dos pigmentos melânicos, originado da melanina. Pigmentos hemáticos se originam da hemoglobina, proteína composta por 4 cadeias polipeptídicas e 4 grupos hérmicos com ferro no estado ferroso. Sua porção proteica é chamada de globina, consistindo de 2 cadeias alfas e 2 betas. A lise dessas estruturas origina os pigmentos denominados de hemosiderina e porfirinas. Os pigmentos melânicos são produzidos por melanplastos. A melanina tem cor castanho enegrecido, sendo responsável pela coloração das mucosas da pele, do globo ocular, da retina, dos neurônios, entre outros. O processo de síntese da melanina é controlado por hormônios, principalmente da hipofise e da suprarrenal, e pelos hormônios sexuais também. Casos de alterações nessas glândulas podem acarretar um aumento generalizado da melanina. Exposições aos raios ultravioleta também provocam esse efeito. A pigmentação patológica lipofuscina, ela está derivada principalmente parcialmente de lipídios, mas a sua individualidade ainda não está claramente estabelecida. É um grupo homogêneo de pigmentação pardecentos, derivado da oxidação de lipídios ou de lipoproteínas, geralmente insaturadas. Ocorre em condições de senilidade
numa grande variedade de tecidos, como coração, músculos esqueléticos, fígados, tireoides, rins, ovários, testículos e alguns outros. São resistentes aos solventes lipídicos. Produzem os sais de prata, são negativos para os corantes para o ferro e se coram com corantes lipídicos. Suas características, no entanto, podem variar de tecido para tecido em um mesmo tecido de tempo para um tempo. O ácido homogetísico se fixa no colágeno, sendo, portanto, depositado nos tecidos conjuntivos, resultando em uma coloração azul escura na pele, orelhas, cartilagem. O diagnóstico da alcaptonúria é baseado nos achados clínicos de comprometimento cutâneo, ocular, articular e cardiovascular, alterações radiográficas e pesquisa do ácido homogético na urina. Boa noite, me chamo Vanilza. Vou falar sobre pigmentos exógenos. Bom, o pigmento exógeno mais comum é a poeira de carvão, um poluente do ar atmosférico da vida urbana. Quando inalado, ele é assimilado pelos macrófagos dentro dos alvéolos e é então transportado através dos canais linfáticos para linfonodos regionais, na região traqueobronquíaca. O acúmulo desse pigmento escurece o tecido dos pulmões e os linfonodos envolvidos. Nos mineiros de carvão, os agregados da poeira podem induzir a reação fibroplástica ou até mesmo efizema, e assim causar uma doença pulmonar grave, conhecida como pneumoconiose do trabalhador de carvão. A pneumoconiose do trabalhador de carvão é causada pela inalação do pó de carvão, grafite ou fumo. Pessoas que frequentemente trabalham com esse tipo de poeira, como mineradores de carvão, atraem essa doença se não usarem equipamento de proteção. Antracose. Não é necessário nenhum tratamento específico para antracose pulmonar, sendo recomendado apenas o afastamento da pessoa da atividade e de locais que possuam poeira de carvão. Tratamento de tatuagem e argíria. É o fim da exposição do indivíduo à prata, terapia laser e uso de creme à base de hidroquinona, crísiase e plumpose. O tratamento em casos leves é importante evitar novas exposições até que o próprio corpo consiga eliminar parte do chumbo nas fezes. Em casos graves, pode ser feita terapia de quelação, com medicamentos que se ligam ao chumbo para que possa ser excretado na urina. O tratamento de hidrargirose é usar remédios quelantes de mercúrio, de mercaprol e o sucímero, que se ligam ao mercúrio, facilitando sua excreção pelo corpo. Aumentar o consumo de coentro, pois esse vegetal ajuda a eliminar o mercúrio das células. Clisiate é a composição de ouro nos tecidos. Pode ser causada pelo uso terapêutico parenteral, prolongando os sais de ouro. Por exemplo, artrite, reumatoides e acupuntura. A contaminação por mercúrio é bastante grave, principalmente quando este metal pesado encontra-se em grande concentração no organismo. O mercúrio pode ficar acumulado no corpo e afetar diversos órgãos, principalmente rins, fígado, sistema nervoso e sistema digestivo, interferindo no funcionamento do organismo e se necessário acompanhamento médico por toda a vida. A intoxicação causada pelo mercúrio é silenciosa e pode levar meses ou até anos para se manifestar em sinais. Os sinais podem haver como fraqueza, cansaço frequente, perda de apetite e, consequentemente, o emagrecimento, alteração do funcionamento dos rins, entre outros. Quando grandes quantidades de mercúrio ficam acumuladas no nosso sistema nervoso, é caracterizado o quadro de
neurotoxicidade, que pode ser percebida por meio de alguns sinais e sintomas, sendo os principais as mudanças bruscas e frequentes de humor, nervoso, ansiedade, irritabilidade, distúrbios de sono como insônia, pesadelos frequentes, entre outros. Todas essas alterações podem acontecer quando há exposição a altas concentrações de mercúrio, maior que 20 microgramas por metro cúbico, o que pode ser atingido com o passar do tempo durante o trabalho ou através da alimentação. As contaminações podem ocorrer através de atividade profissional, através de tratamentos dentários, apesar de não ser muito comum e raramente levar a problemas graves de saúde. Através também do meio ambiente, por meio de consumos de água ou peixes contaminados. Esse tipo de contaminação é mais frequente em populações ribeirinhas, como ocorre na Amazônia, locais de garimpo ou de grande uso de mercúrio. Os peixes que contêm o mercúrio é o tambaqui, o pacu, a jatuarana, que se alimentam de sementes e frutos que podem conter mercúrio, entre outros. No entanto, em caso de acidentes ambientais, quando há contaminação com mercúrio em determinada região, todos os peixes daquela área afetada não devem ser consumidos, porque podem conter doses elevadas de mercúrio em sua carne, o que pode provocar uma intoxicação no homem. Em caso de suspeita de contaminação, deve ser marcada a consulta médica e informá-lo sobre a sua suspeita, devendo o médico solicitar exames para verificar a quantidade de mercúrio em seu sangue. O tratamento é feito através de medicamentos que facilitam a eliminação do mercúrio, que deve ser indicado pelo médico. Além disso, pode ser necessário tomar remédios para combater a ansiedade e a depressão, caso surja como consequência da contaminação, e suplemento de vitamina C e E. Caroteroides é causado pelo consumo excessivo de alimentos que contêm beta-caroteno. Ocorre normalmente nas células corticais das adrenais. Os caroteroides são pigmentos vermelho, alaranjado ou amarelado, naturalmente presente em raízes, folhas, sementes, frutas e flores, que também podem ser encontrados, embora em menor quantidade, em alimentos de origem animal, como ovos, carnes e peixes.